Salve, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motoscris Investidor e mais um vídeo. E eu quero falar pra vocês sobre como começar a investir, né? Porque essa é disparada a pergunta que eu recebo, né? Como eu começo, né? E assim, as pessoas, cada uma vive uma situação diferente, né? Então eu ensino pessoas que têm padrões de vida totalmente diferentes, situações totalmente diferentes. Mas tem algumas coisas que eu posso falar aqui que vai valer para todo mundo. E é isso que eu acho interessante de falar neste vídeo, tá? Então, comprar as ações de fato, começar a investir, é muito fácil. Tu cria a conta num aplicativo, numa corretora, transfere o dinheiro e compra os ativos. Tu só vai ter que saber o nome ali e negociar e emitir as ordens. Mas isso é fácil. Tá. O difícil é outra coisa, é saber o que comprar, quando comprar, por que comprar, tá? Mas eu também não vou falar sobre isso aqui no vídeo. Eu vou falar sobre outras coisas que todo mundo deve saber antes de começar. Então, eu costumo classificar aí a saúde financeira das pessoas em quatro categorias diferentes, digamos assim. E aí a gente tem as pessoas que estão com dívidas. Temos as pessoas que gastam tudo que ganham. Temos as pessoas que poupam, mas não sabem investir. E também as pessoas que investem, né, os investidores. Então o que eu costumo falar para as pessoas? Tu não consegue pular, tá, essas categorias. Então tipo assim, eu não consigo pegar uma pessoa que está devendo, que está com dívidas, e transformar ela no investidor. Primeiro eu tenho que transformar ela numa pessoa que está 0 a 0, depois transformar numa pessoa poupadora. E não precisa primeiro ser o 0 a 0 para depois o poupador, pode seguir já o mesmo caminho, tá? E depois virar investidor, por vários motivos. Primeiro que se tu tem dívidas, os juros com certeza serão maiores do que a tua rentabilidade, tá? Então a bola de neve dos juros vai comer todo o dinheiro que tu imagina ganhar investindo. Então primeiro tem que eliminar isso. Eliminando essa questão das dívidas, tu vai ficar no 0 a 0. E aí tu tem que viver com menos do que tu ganha, tá? Então tipo assim, se tu ganha R$2.000, cara, tenta viver com 1.900, 1.800, 1.850. Então tipo assim, é difícil? É difícil. Só que não existe mágica. Tem duas formas, ou a gente gasta menos ou a gente ganha mais. E gastar menos tem um limite, né? Tem um limite, a gente precisa gastar, a gente tem contas, a gente tem família, a gente tem que gastar. Isso não tenho que argumentar. Só que outro erro das pessoas é achar que porque elas têm situação X, porque elas têm filho, porque elas têm isso, porque elas têm aquilo, que elas não podem economizar mais, que elas não podem gastar menos. Muitas pessoas cometem o erro de achar isso. De achar que porque elas têm situação X, elas não podem gastar menos. E aí elas acabam fechando os olhos para várias oportunidades que aparecem na cara delas. Então, tem sim formas de economizar e tem formas de gastar mais, tá? Só que, claro, ganhar mais, digamos assim, não é gastar mais, é ganhar mais. Ganhar mais a gente não tem limite, tá? Então, a rua aqui tá toda detonada. Então pessoal, ganhar mais a gente não tem limite para ganhar mais. Então claro que ganhar mais é muito melhor, mas não é fácil, né? Então a gente, por mais que a gente possa aumentar aí várias vezes a nossa renda, não é fácil, mas é totalmente possível. E é outra coisa também que as pessoas acham que não é possível, mas é, tá? Aumentar a nossa renda. Existem várias formas para isso. Inclusive uma muito boa é a renda extra, né? Mas não vou entrar em detalhes nisso. A questão é que depois que tu passou a viver com menos do que tu ganha, tá? Tu tá vivendo com menos do que tu ganha, o ideal é que tu busque, né, continuar gastando bem, digamos assim, não gastar menos, gastar bem, tá? E tu busque ganhar mais. Só que a questão é a seguinte: você já pararam para observar que se uma pessoa ganha R$2.500 e ela tem um padrão de R$2.500, ela tá no 0 a 0, tá? Não tá com dívidas. Só que quando ela aumenta o ganho dela para 3.000,
Puta merda, peguei um baita de um buraco. Me perdi aqui que eu peguei um baita de um buraco ali, mas vamos lá, retomando o raciocínio. Vocês já pararam para perceber que muitas pessoas, elas têm um custo de vida, digamos assim, de R$2.500, tá? E elas estão ali no 0 a 0. Estão no 0 a 0, bonito, não estão com dívidas. Só que se o ganho delas aumenta para 3.000, o custo de vida delas vai para R$3.000 também, tá? E o ideal é que teu custo não vá para 3.000, vá para 2.600 e a diferença, os outros R$400, tu invista, tu poupe, tu começa a poupar, tá? Enfim, a ideia é que quanto mais aumente o quanto tu ganha, o teu custo de vida ele não aumente proporcionalmente, né? O que aumente são os seus investimentos. Claro, tu não vai deixar de aumentar o teu custo de vida e ter um conforto a mais, tudo bem. Só que a questão é pensar só no conforto, porque daí não adianta. Tu pode ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais, tu vai gastar 10, 20, 15, 30 mil reais. E aí, o primeiro problema que acontecer na tua vida, tu vai ter dívidas. E aí vai começar a bola de neve, tá? Bola de neve negativa. Então, tem que viver com menos do que ganha. Criar esse hábito. Quando tu cria esse hábito, tu começa também a criar o hábito de poupar. E aí depois que tu é uma pessoa que tu tem o hábito de poupar, que aí tu vira um investidor. Mas eu não tô dizendo pra vocês que se alguém aí tá com dívidas e tá me ouvindo, que tu precisa virar um poupador para começar a estudar sobre investimento. Não, muito pelo contrário. Tu já tem que começar a estudar agora para entender isso. Para justamente entender isso, tu vai saber o porquê que tu tem que viver com menos que tu ganha, poupar e investir. E agora, eu deixei pro final aqui para falar uma das coisas mais importantes, tá? O que vale para todo mundo. Como começar a investir, né? Por que começar a investir? Para começar a investir, a gente tem que ter uma dor, pessoal. A gente tem que entender como é que eu posso dizer para vocês? A gente tem que ter uma dor para poder pensar assim, não, por que eu preciso investir? Tá? A gente tem que ter essa necessidade. A gente tem que passar a pensar assim. Porque senão, uma pessoa que não tem uma dor, ela nunca vai parar para pensar nesse assunto, né? E o que é ter uma dor, pessoal? É saber que a gente não pode depender do governo no futuro para se aposentar, né? É entender que 1% apenas dos aposentados conseguem manter o mesmo padrão de vida, né? É entender que a gente pode atingir a independência financeira. É possível atingir a independência financeira, tá? Ela é possível, ela não é fácil e ela não é rápida, mas ela é possível. Então, quando a gente tem uma dor e a gente passa a buscar respostas para isso, a gente começa a entender a importância de se tornar investidor. Então, não adianta a pessoa pode já ser uma poupadora, mas se ela não entender o porquê que ela precisa investir, ela não vai começar, ela não vai se interessar por isso. Então, procure entender essa dor primeiro, tá? Procure entender que, por exemplo, investindo a gente pode atingir objetivos e sonhos que às vezes a gente deixa de lado por achar que são impossíveis, tá? Eu passei por isso. Eu fui uma pessoa durante muito tempo que eu dava o meu melhor no trabalho, eu achava que eu ia ganhar super bem trabalhando com informática, mas R$1 milhão, por exemplo, era algo que eu achava totalmente impossível, tá? Eu tinha essa crença limitante. E hoje eu vejo que não é impossível, é mais uma questão de tempo, né? Porque eu já sou investidor, eu já estou buscando a minha independência financeira, tá? Eu estou usando R$1 milhão como exemplo, mas pode ser qualquer valor, tá? O valor da minha carteira aí, que para quem não sabe, eu tenho uma carteira pública aí no canal que tem o objetivo de atingir R$300 mil. 300 mil também era um valor impossível, tá? Eu não imaginava que poderia ter esse valor investido, tá? Que um dia eu poderia ter. Então são coisas que a gente vai começando a ver com o tempo que a gente está estudando, tá? Então, para finalizar aqui, tu não precisa, independente da categoria que tu está, tá? Independente de como está a tua vida, tu pode sim começar a estudar sobre educação financeira. Tu deve, tá? Sobre educação financeira e sobre investimento.
tá? Então, sobre começar, esse é o recado que eu tenho pra vocês. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até mais e tchau, tchau.